Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Diga comigo, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Eu gostaria de compartilhar com meus irmãos, nesse momento, um versículo que eu gosto de chamar um pouco polêmico. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, o versículo 36. E está escrito assim: e disse: Abba, Pai, todas as coisas te é possível. Afasta-se de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Esse momento que Jesus estava no Getsemane, né? E ele pediu para que o Altíssimo, o soberano Deus, né, se quisesse, afastasse dele aquele momento que ele estava para vir, esse cálice que ele estava programado para beber. E esse versículo é um versículo que induz, né, as pessoas conspirar contra Jesus. Esse é um versículo que fazem pregadores interpretar ele de maneira errônea, né? Pelo menos a gente tem alguns tipos de conspiração que pessoas que são ateu, né, diz que esse momento foi um momento de fraqueza, né? Como que alguém pode salvar alguém por ser fraco, né? Ele sabia da missão e foi fraco nesse momento, né? Eles falam que Jesus foi um covarde, né? As pessoas que não acreditam, eu não estou aqui para questionar o que eles acreditam ou não, eu estou aqui em defesa do Evangelho de Cristo, né? E os pregadores também, alguns, não são todos, interpretam de maneira errônea, né, esse versículo, um pouco dizendo também que Jesus ele teve medo, né, que Jesus ele estava com covardia, né, e eles costumam dizer, né, eu já ouvi pregadores dizendo que Jesus ele esteve aqui na terra para sentir o que a gente sente, sede, frio, calor, fome, né? A Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia não relata que Jesus ele veio aqui para isso. A Bíblia relata que ele veio aqui para nos resgatar, a Bíblia relata que ele veio aqui para nos salvar, e ele conseguiu essa missão. Ele conseguiu concluir com essa missão, né? Eles dizem também que os ateus dizem que como que uma salvação pode vir por alguém que foi obrigado, né, a salvar as pessoas, né? A gente vai mostrar, né, vamos derrubar essa tese aqui através da Bíblia. Primeiro que lá em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 2 ao 12, vai falar que Jesus ele foi levado para o deserto, né? Ele foi levado para o deserto para quê? Para ele ser tentado. É como se Jesus ele estivesse indo fazer uma prova ali, né, para escolher seu Salvador. Ele poderia recusar, recuar diante daquela situação. Ele poderia ali mostrar um momento de fraqueza, ali ele poderia mostrar o que ele não queria. Mas ele faz o contrário dessas palavras que eu acabei de dizer. Ali ele mostra para que ele veio. Ali ele mostra para que ele estava aqui nessa terra. Ele faz aquela prova acertando todas as questões, fechando ela no versículo 12 com chave de ouro, né, para ter uma questão aprovada 100%. É como se fosse um bombeiro. Um bombeiro ele não é obrigado a ser bombeiro. Ele não salva vidas porque ele é obrigado. Um bombeiro é bombeiro porque ele escolhe ser um bombeiro. Ele faz provas, ele faz teste para isso, para ele ser aprovado, para ele virar um bombeiro. E assim ele salva vidas. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus ele passou por essa prova, ele passou por esse teste e ele escolheu ser aprovado. Ele fez de tudo para ser aprovado e foi muito bem aprovado, né? Então nós derrubamos essa tese aí de que ele foi obrigado. Ele escolheu o seu Salvador, ele escolheu ser o meu e o seu Salvador. E ele é o meu e o seu Salvador. Não há outro Salvador além dele. Podemos também, através da Bíblia, derrubar essa conspiração e essa interpretação de que Jesus ele teve medo, né? De que Jesus ele estava ali num momento de covardia. A Bíblia não fala isso. Não há relato aqui nos evangelhos que Jesus ele estava com medo. Não tem isso na Bíblia. Nós temos que aprender a ter ouvido só até onde a Bíblia tem palavra. Aonde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvido.
A Bíblia não fala que Jesus teve medo, em momento nenhum. O próprio Jesus ele não fala. O próprio Jesus, em versículos anteriores, ele vai dizer que o quê? Ele estava numa profunda tristeza e angustiado. Até a morte, algumas traduções vai dizer. Uma angústia de morte. Mas ele não fala que ele estava com medo. Ele não fala que ele queria desistir. Ele não fala que ele queria ser covarde. Ele não fala que ele estava sendo obrigado. Ele escolheu estar ali. Ele sabia do que estava acontecendo. Ele sabia do que ele ia passar. Né? Então, se você abrir a sua Bíblia no livro de Juízes 7:3, capítulo 7, versículo 3, você vai perceber que o que? Quando Gideão estava lá escolhendo, né, chamando os seus soldados, na verdade, para aquela guerra, né, com os midianitas, Deus fala assim: olha, Gideão, muito é o povo que te segue. Esse povo vai se gabar dizendo que eles conseguiram se livrar por sua conta própria, que eles conseguiram a sua libertação por sua conta própria, que eles conseguiram a vitória por sua conta própria. Faz o seguinte, eu vejo que aí tem pessoas que são medrosos, que aí tem pessoas que são covardes. Lógico que isso aqui na minha fala, né? A Bíblia não está dizendo que esses dizeres, mas enfim, manda covardes e medrosos para voltar para sua casa. O que é que nós podemos entender com isso? Nós podemos entender que para você ser covarde e medroso, você não serve para ser obreiro de Deus, você não serve para trabalhar na seara, você não serve para contribuir com o reino de Deus, você não serve para entrar no reino de Deus. Porque Deus ele não agrada de pessoas que têm medo, Deus não agrada de covardes. Está lá em Juízes, ele mandou que se retirassem os covardes e os medrosos, que os covardes e os medrosos saíssem dali e voltassem para sua casa. Então, Jesus, que já estava com Deus o tempo todo, ele sabia que ele não poderia ser uma pessoa covarde, ele sabia que ele não poderia ser uma pessoa medrosa, até porque o pai dele não aprovaria. Deus ele não aprova os covardes, Deus não aprova os medrosos. E se nós formos levar a nossa Bíblia, leitura mais em diante na Bíblia de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o que vai estar escrito lá? Vai estar escrito que o Paulo vai dizer que não foi dado um espírito de covardia, mas foi dado um espírito de fortaleza, foi dado um espírito de amor, um espírito de autocontrole. Alguma tradução vai dizer dessa maneira, um espírito de autocontrole. Então, aquela situação que Jesus estava passando estava sob o controle dele, porque esse Espírito estava com Jesus. Ele vai falar que, em Lucas, ele vai falar que o Espírito do Senhor estava sobre ele, né, para pregar aqueles que estavam presos, levar cura, aqueles que precisavam de cura. Né, tá lá, o que está escrito no próprio Isaías 61:11 também. Né, então, o Espírito de Deus estava sobre ele, e junto com o Espírito de Deus estava esse Espírito de fortaleza, esse Espírito de amor, né, um dos maiores atos, um dos atos que conduziu a ele concluir, né, essa missão: amor a mim, amor a você, amor a nós, né? E esse autocontrole. Então notamos que mesmo ele angustiado, notamos que mesmo ele passando por essa profunda tristeza, nada tinha saído do controle de Jesus, nada tinha saído do controle dele, né? Então o que quer dizer esse versículo? O que esse versículo quer nos falar? O que ele queria afastar desse cálice? O que ele não queria beber desse cálice? O que de tão amargo seria esse cálice para ele pedir a Deus que, se possível fosse, ele não bebesse desse cálice? Ali ele começou a sentir naquele momento a tonelada dos nossos pecados. Começou a vir sobre os ombros de Jesus. E quando esse peso foi chegando sobre os seus ombros, Deus foi excluindo Jesus da presença dele. Deus foi lançando fora Jesus da presença dele. Jesus ele foi sentindo o afastamento de Deus diante dele. E ele começou a ficar angustiado. Ele começou a provar da ira de Deus, sem pecado, sem manchas, sem falhas. Um homem que estava em perfeição, em harmonia com Deus, em comunhão com Deus. Um homem que o próprio Deus alegrava. Um homem que o próprio Deus falava: esse é o meu filho. Um homem que trazia alegria aos olhos de Deus. Ele estava sentindo agora o abandono, a rejeição do seu próprio pai. Isso aqui é uma coisa mais dolorosa do que você ser rejeitado pelo seu pai. E ainda vamos sair do momento terreno, mas vamos para o momento celestial. Isso tem acontecido hoje, querido.
você está provando desse cálice e não está sentindo esse sabor amargo, porque você está acostumando ficar fora da presença de Deus. E o que nos lança fora da presença de Deus é o pecado. O que nos lança fora da presença do Senhor, da presença do Altíssimo, da gloriosa presença de Deus, é justamente o pecado. De acordo com nossas toneladas de pecado ia caindo sobre os ombros de Jesus, ele ia sendo lançado fora da presença de Deus, ele ia sendo escorraçado da presença de Deus, por causa do meu, do seu pecado, por causa do nosso pecado. Ele começou a sentir na pele a falta da ausência de Deus na sua vida. Ele começou a sentir na pele a falta da ausência da presença de Deus na sua vida. Querido, você quer coisa pior do que isso? Você quer coisa pior do que você viver sem Deus? Você quer coisa pior do que você viver fora da presença do Senhor? Nós temos no livro de Êxodo, no capítulo 33, quando Deus ele disse que não ia com o povo de Israel até a cidade prometida, ia mandar um anjo. E Moisés sai do arraial ali para clamar a presença de Deus, para pedir que não só o anjo, mas que a presença de Deus fosse real com eles. Salmos 51, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, versículo 11. Ele clama, ele pede: Senhor, não me lança fora da tua presença. Me retorna a alegria da salvação. 12. Nós estamos acostumando, querido, a ficar fora da presença do Senhor. Por causa de coisas tão miseráveis, de coisas tão banais, de coisas tão pequenas. Muitas das vezes por causa de um baile, por causa de uma festa mundana, por causa de prazeres mundanos, por causa de obras mundanas, por causa de atitudes mundanas, por causa de uma atitude que não condiz com a palavra do Senhor. Nós estamos se lançando fora, sendo lançados fora da presença do Senhor, e pior, não estamos sentindo essa aflição, não estamos sentindo essa angústia, querido. É como se nós estivéssemos acostumando com isso, é como se nós estivéssemos acostumando com as coisas do mundo. E não é isso que o Senhor tem para mim, que Ele tem para você. Não é isso. O Senhor, Ele nos quer na presença dEle. E não tem nada melhor do que estar na presença de Deus. Não tem nada melhor, querido. Não tem dinheiro que compara. Não tem esposa, não tem mãe, não tem pai, não tem filho. Não tem nada melhor do que estar na presença de Deus. Na verdade, tudo isso, dinheiro, casa, carro, fama, pai, mãe, esposa, filho, tudo isso sem a presença de Deus, de nada você vai ter aproveito. Tudo isso sem a presença de Deus vira um grande abalo na sua vida, vira uma grande confusão na sua vida, vira uma grande besteira, uma grande bobagem na sua vida. Eu não estou falando loucura não, o próprio Jesus diz isso lá em Mateus 10, a partir do versículo 35, que aquele que é um pai, o filho, a esposa, né, não é digno de mim. Nós devemos colocar Deus como prioridade na nossa vida, nós devemos clamar por essa presença, nós deveríamos estar nos angustiados em profunda tristeza pela falta da presença de Deus em nossas vidas, porque nós entramos em muitas igrejas e percebemos que essas igrejas não tem algo diferente. Nós percebemos que nessas igrejas está faltando algo. Nós entramos nessa igreja e saímos parece que pior, entramos nas igrejas e saímos igual como entramos. Por quê, querido? Por causa da ausência de Deus, por causa da falta da presença de Deus, querido. Por que a sua vida está de cabeça para baixo? Porque as coisas estão vindo sobre você e você olha para um lado, olha para o outro e não vê o seu socorro? Por causa da ausência de Deus. O profeta Isaías 52, ele vai dizer que o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos tira da presença de Deus. O que está te tirando da presença de Deus? O que está fazendo você ser lançado fora da presença de Deus? E está sendo bom ficar fora da presença de Deus, querido? Está sendo bom? Será que está sendo favorável? Nós estamos iniciando um novo ano. E eu gostaria, junto com você, que você voltasse a clamar. A Bíblia diz que Moisés, ele afastou do arraial para clamar a presença de Deus. Para você
clamar essa presença de Deus, para você buscar essa presença de Deus, você tem que ter um ato de coragem. Você tem que divorciar do pecado, você tem que abandonar o pecado, você tem que largar de uma vez por toda o pecado, você tem que ser radical com o pecado. Isso te traz você de volta para a presença de Deus, isso faz você ser resgatado pela presença de Deus, isso coloca você no lugar onde você nunca deveria ter saído. Será que os prazeres mundanos, os prazeres da carne, os prazeres são melhores do que estar na presença de Deus? Será que o dinheiro é melhor do que estar na presença de Deus? Eu tenho certeza absoluta que não, querido. Eu tenho certeza absoluta que não. Olha a situação que o mundo se vive hoje. Pai matando filho, filho matando pai, mãe matando filha, filha matando mãe. As garotas cada vez mais engravidando mais cedo. Os jovens entrando para a prostituição, os jovens entrando para o tráfico, entrando para o roubo. Nós ligamos a televisão e só temos notícias ruins. Porque pessoas que estão fora da presença de Deus. É isso que tem para pessoas que estão fora da presença de Deus. Destruição. Destruição. Ei, querido, Deus quer trazer você de volta. Deus quer trazer você para onde você nunca deveria ter saído. Deus quer te colocar num lugar de honra. Deus quer mudar o quadro da sua história. Deus quer fazer que a roda comece a girar para que você saia da parte de baixo e venha para a parte da cima. Deixa Deus fazer isso aí hoje. Deixa Deus tocar na sua vida. Começa a clamar no nome de Jesus para que essa presença possa voltar para a sua vida, para que você possa voltar para a presença de Deus. Não deixa que o pecado te afaste da presença de Deus. Não deixa a maconha, a cocaína, o cigarro, a bebida, a prostituição, os vídeos pornográficos, não deixa a pornografia, não deixa essas coisas mundanas, os prazeres do mundo ser melhor do que a presença de Deus, porque não é, isso é um engano. Comece esse ano diferente, comece esse ano buscando a presença de Deus para a sua vida. Comece esse ano se colocando nesse lugar, na presença de Deus. Jesus, ele sentiu essa profunda tristeza, Jesus, ele sentiu essa angústia, porque ele estava sendo lançado fora. Hoje as pessoas estão sendo lançadas fora da presença de Deus, e é como se estivesse saindo de uma boate. Querido, Deus, ele tem muito mais para a sua vida. Volte a orar, volte a jejuar. Você que está fraco, que está desviado, você que não está se encontrando numa igreja, você que largou, você que parou, você que voltou para trás, você que retrocedeu, eu profetizo nessa hora, nesse momento, que o Espírito Santo de Deus, ele começa a tocar na sua vida, ele começa agora a tocar no seu coração, no nome de Jesus, para que você possa sentir essa emoção da presença gloriosa de Deus, para que a alegria da salvação possa reinar novamente no seu coração. Volta, querido. Volte a orar, volte a jejuar, volte a cumprir com a leitura da Bíblia. A Bíblia ela não foi feita para interpretar, não, pregador. A Bíblia ela foi feita para examinar. A Bíblia foi feita para meditar. Interpretar é quando nós adivinhamos. É quando nós colocamos uma falsa verdade. É quase uma verdade a interpretação, mas não é. Mas quando você medita, você encontra a verdade. Quando você examina, você encontra a verdade. Você faz teste no exame. Quando você está examinando, você faz teste. Você faz investigação minuciosa. Não interprete a Bíblia. Examine as Escrituras. Medite nas Escrituras. Para que você não saia por aí falando um tanto de bobagem. Ou até para que você mesmo, quando estiver lendo, não acredite no que não está escrito. E que você possa sentir nessa hora essa angústia de estar fora da presença. Assim como Jesus sentiu, assim como Davi, assim como Moisés sentiu, assim como outros que estavam fora da presença de Deus, o povo de Israel, de um livro de Juízes, em outras ocasiões, estavam fora da presença de Deus e eram saqueados. Quando você está fora da presença de Deus, você é vulnerável ao diabo. Você é vulnerável às coisas do diabo, às coisas malignas deste mundo. Mas quando você está na presença de Deus, você se torna filho. Deus está te chamando para você ser filho, para você ser filha. Quero orar por você.
quero orar por você. Fecha seus olhos. Altíssimo e soberano Deus, em nome de Jesus, aonde essa pessoa estiver, Pai, a Bíblia diz que o Senhor é onipresente. Isso quer dizer que o Senhor pode estar em todos os lugares, se for a sua vontade. Visita essa pessoa nessa hora, meu Pai. Traga o seu poder, a sua gloriosa presença, a sua alegria da sua presença para a vida dessa pessoa novamente. Meu Pai, começa a incomodar essa pessoa, como antes ela sentia o coração ardendo, meu Pai, de sede pela sua palavra, de sede de estar na sua presença, de vontade de ficar conforme o seu querer. Meu Pai, repreenda tudo o que passou na vida dessa pessoa, repreenda, meu Pai, tudo que essa pessoa está vivendo, esse amargo, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que elas possam beber aquele cálice, o cálice que foi deixado, o cálice para lembrar do que foi feito, o cálice para lembrar do seu filho, o cálice para lembrar, meu Pai, da autoridade, do amor, da ousadia. Oh, rabandará calabacere calamandarranará chuierimandá. Tem pessoas que já estão aí, ó, chorando, ri calabandai, xere calabandarás. Vai tocando sim, Espírito Santo de Deus. Oh, rabandai, xemandai. Pessoas depressivas, ramandarahanaras, vem para a presença de Deus. Quebra, meu Pai, essas maldição diabólica. Quebra esses desejos, meu Pai, carnais. Alimenta o nosso espírito nessa hora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Visita sim, meu Pai. Não afaste. Não nos afaste, não nos lance fora da sua presença, no nome de Jesus. Volta para Jesus, volta para a presença de Deus, querido. Deus te abençoe no nome de Jesus. Quero mandar um abraço para todos aqueles meus amigos, em cada lugar que eles estão. Eles sabem do que eu estou falando. E meu abraço também para você, né, que nunca esteve no nosso canal, que está assistindo hoje. Tá bom? Deus te abençoe. No nome de Jesus. Jesus, ele não é covarde, ele não é medroso. Ele sofreu o que nós deveríamos sentir quando estamos fora da presença de Deus. Busque a presença de Deus. Você hoje pode ter Deus dentro do seu coração. É só você pedir para que o Espírito Santo te batize, para que ele venha fazer morada na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Até o próximo. Deus abençoe.